Tem que ser mais delicado quando você põe o microfone. Né? 1, 2, 3. Chama ou não chama? Caralho. Não tem um. É todo vídeo. Caraca, hein, cara? Olha aqui. Ô, Que semana que tá hoje? É O cara me quinta-feira. abandonou, galera. Caramba. Caraca. Quinta-feira. Quinta-feira. Semana do UFC 281. 281. 281. Aí, Turmão luta com André Petroski. André Petroski. Que luta que era? Quantas lutas tem? Acho que vai ser a primeira luta do card preliminar. Vai abrir o card preliminar. Do preliminar. Eu vou explicar. Porque assim, quando vocês veem aí no combate, começa o evento, né? 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, tem 3 ou 4. Isso. Aqui eles dividem em 3 partes. Eles fazem um pedaço na ESPN, aí vai pra ESPN Plus e aí vai pro pay-per-view, né? Cara, eu tô com você aqui, eu vou fazer uma de repórter e perguntar, e aí, como é que tá a semana da luta? Como é que tá a tua expectativa? Porque Você quer que eu dê aquela resposta de... É que é interessante pro pessoal saber, entendeu? Porque na verdade eu sei como é que tá, a gente tá junto aqui, mas fala pro pessoal um pouquinho como é que é a semana, lutar no Madison Square Garden, com o Poatan, o Glovão chegou hoje aqui. Foda, legal demais, foda né? demais. Pô, tá irado, né, cara? Irado, a semana da luta tá muito massa aí, a galera tudo uma vibe muito boa, né? Todo mundo bem, cara, saudável. O Dominique também, né? Tem o Dominique também, tem o Dominique Reyes também, cara, aí é verdade. Nosso parceiro agora também. E, pô, tá incrível, né, cara? É um sonho sendo realizado, né? Demais, É um sonho né? sendo realizado e já fui lá no Madison Square Garden ontem, já vi lá como que é o clima. Na press conference, né? Já dei uma olhada lá, foi irado demais, cara, fiquei pertinho ali. Então, tá incrível, cara. Pô, não tenho o que falar. E, igual eu falei, é um sonho sendo realizado e eu tô muito feliz. Vai ser legal. O pai tá aí, o Glovão também, a Sara tá ali, vocês não estão vendo, mas a Sara tá ali. Hi, Sarah. Sara, o cachorro. Não vou mostrar. Cadê o cachorro? Tá todo mundo na área. Veio todo mundo. Felizão, vamos pra... É a tua terceira luta depois no camp do Glovão, né? É, terceira luta na Teixeira. Na Teixeira, né? É. O que você acha que... Eu fiz um comentário outro dia dizendo que eu não acho que tem cara no UFC. E não é, os caras vão ficar assim, fica enchendo a bola do cara, primeiro que a gente é amigo. Mas falando um negócio real, assim, eu falei que eu não acho que tem ninguém no UFC, e eu falo ninguém, que olhando assim, de luta a luta, né? Por exemplo, da tua última luta com o Circo 9 para essa luta, eu não acho que tem um cara que evoluiu o tanto que você evoluiu. Porque quando a gente fala isso, só pra vocês entenderem a minha linha de raciocínio, é o seguinte: turma, porra, lutador profissional, duro pra caramba, não sei o quê, bom de jiu-jitsu, bom de porrada, bom de tudo, legal. Mas tem níveis, tem notas, né? Tipo, o jiu-jitsu dele é um 10. Não, de repente o jiu-jitsu dele é um 8. E o grappling? De repente o grappling é um 6. E a trocação? A trocação é um 6. E aí o cara tá treinando trocação com o Poatan. Melhor do mundo. Grappling, jiu-jitsu com o Caio, com o Glover. Só as feras. Aí você pensa assim, um garoto de 20 e poucos anos de idade, vindo de uma luta, ele chega aqui quase desacreditado, né? Que foi a hora que ele fala assim, porra, preciso fazer uma mudança. E aí ele ganha a primeira, já tira o peso do corpo e começa a trabalhar para a luta do Circo 9. Aí, daquela primeira até a luta do Circo 9, o cara já evolui muito, entendeu? Mas tem aquele período de adaptação e tal, não sei o quê. E não foi uma evolução muito grande, né? Ali da luta, tipo, tava muito melhor já, mas não foi assim um tempo que eu pude tirar pra evoluir, né, cara? Eu fui primeiro teve uma lesão. Eu lutei com o São Alves e já fui pro quase outro camp pra lutar contra o Rodolfo, né? E acabou que não aconteceu. E eu já fui lutar com o Circo 9, tipo, acho que 20 dias depois, que não aconteceu a luta, e 20 dias depois eu tava com a luta marcada. Então, foi um camp atrás do outro e eu vim aqui para os Estados Unidos com o objetivo de aprender, né? Aprender, pegar coisa nova, né, com esses caras aí e tal. E eu não pude, né? Porque eu cheguei, já tive uma luta, aí já fiz outro camp. Então, esse tempo que eu tirei agora, de fevereiro até agora, que foi um tempo assim que eu tive uma lesão também, mas
Foi logo depois da luta do Sam Alvey, né? O que eu faço no meu dia, quando eu tô machucado, eu vou pra academia. É o meu... Fica o Glovão lá dizendo assim, pega leve, vai devagar. Tipo, tá na semana... acho que vou tirar um descanso hoje. O que você faz? Vou assistir o treino, né? Tipo, então eu vivo na academia, cara, e eu gosto de estar ali porque eu sei que olhando eu aprendo também, né? Estando ali eu aprendo, então... Eu gosto de estar ali, né? Não vou porque, tem que ir. Não é por causa disso, não. Eu vou porque eu gosto de estar ali com aquela galera e é igual o Rafa falou, cara. Tenho evoluído demais e eu falo sempre, cara. Sou muito sortudo de estar ali com esses caras, com o Poatan, com o Glover, porque são caras do bem, que querem o nosso bem, querem que a gente cresça junto, né? O Glovão falou hoje na coletiva lá embaixo exatamente disso, porque perguntaram do Poatan, perguntaram dele, e ele falou assim, cara, como é que é você administrar o camp e treinar o Poatan, treinar o Turma, né? Agora veio o Dominic Reis, ele falou, cara, eu não tô treinando ninguém, a gente tá lá, tá todo mundo aprendendo com todo mundo, entendeu? O Turma tem uma coisa pra oferecer, o Poatan tem outra, eu tenho uma, aí vem o Dominic Reis. E o que tá acontecendo ali é um negócio muito doido, né, cara? Que eu acho, assim, aos meus olhos, aquilo ali é um pé de meia do Glover, né? Tipo, é um business, uma academia que, de repente, quando ele se aposentar... É o lugar que ele vai pra treinar, né? Então, ele acho que ele uniu o útil ao agradável, né? Tem o business dele ali e, de repente, quando ele se aposentar inteiramente, ele começar a dar aula lá e tal, que é o que praticamente todo mundo que tá no meio da luta faz. E um lugar pra ele treinar, porque ele tá todos grandes, não existe isso, o UFC é entretenimento. Tem regras, tem comissão atlética e tal, mas eles querem fazer as melhores e maiores lutas possíveis para dar mais audiência. Exatamente. Então não tem essa parada de rápido, porque é o cara que tem, acho que a melhor história de todos na divisão dos médios é o Poatan, E tá irado, né, cara? Você vê a conferência de imprensa onde foi irado, né, cara? Pô, o cara falando as paradas ali. É uma história que faz sentido, né? Não é uma história que não faz sentido. Exatamente. Então, é irado demais, cara. Pô, vai ser sensacional. E eu acho que vai vir mais um nocaute, né, cara? Nocaute aí. Acredito também numa finalização, né? Porque, igual eu falei, o Poatan tá bem no jiu-jitsu, cara. Tá bem no jiu-jitsu. Eu não posso apostar, né? Mas quem quiser apostar aí um dinheirinho aí na finalização... Aposta na stake, MMA hoje. Aposta na stake lá, MMA hoje, que vai ser irado. E código MMA hoje? MMA hoje. Então aposta lá, porque vai ser, apostinha boa, hein, cara. Ganhar um dinheirinho. Se perder também, não vem brigar comigo, né? Tô falando que ele tá bem, mas você sabe que ele como kickbox. Na verdade, quer ver? Melhor, eu vou até, como eu vou postar isso aqui cedo, eu vou até, tem duas promoções. Eu vou fazer um jabá, você não se incomoda, né? Vai. Tem duas promoções da stake pra esse evento. Tem uma promoção do Glover. O Glover, inclusive, é patrocinado pela Stake agora. Então, eu vou ler aqui para não falar cagada, tá? O Glover deu palpite para 3 lutas no UFC 281 nesse fim de semana. Chris Gutierrez vence o Frank Edgar, o Michael Chandler vence o Dustin Poirier e a Zhang Weili vence a Carla Esparza. Aí você faz uma aposta múltipla nessas 3 sugestões do Glover e se a seleção que o Glover escolheu ganhar, você ganha o dobro até $50. Ou R$50, acho que é R$50. Lê lá, entra lá no site da Stake, eu sou horrível. Não sei nem como é que os caras gostam muito de mim. Acho que eu sou bonzinho demais. Obrigado, Stake. E aí tem uma outra promoção, quer ver? Peraí que eu vou pegar aqui também, ó. Tem uma da Desânia, mas essa a gente não vai falar. Desculpa, Stake, mas aqui, essa semana, a Desânia, a única coisa que a gente fala da Desânia é... Vai perder. Achei, ó. Para novas contas, só para quem fizer conta nova. Aposta no Alex Pereira, e caso... se você aposta no Poatan e a aposta é garantida, tá? Se aconteceu o que eu não vou falar, você recebe teu dinheiro de volta até R$500, mas tem que ser a primeira aposta. Não pede pro primo fazer conta, pro irmão fazer conta, porque eles vão descobrir e não vão te pagar. Então depois não reclama, tá bom? Mas entra lá. É a parada certa. Né? Exatamente. Amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, tem as minhas apostas que eu vou postar, eu vou postar as promoções também. Rafa tá bem nas apostas, hein? Tamo bem. Eu perdi o evento passado, mas eu tô com crédito de 3 mil e poucos reais ainda. De 100% é 90, né? Tá bom. Exatamente. O melhor não é o que acerta todos, é o que tem constância. Isso daí, tem que lucrar. E tem uma última promoção que eles vão dar ingresso pro UFC do Rio de Janeiro. Qualquer aposta que você fizer de R$50
pra cima, entre 12 de dezembro e 17 de dezembro, você vai concorrer a... 12 de novembro. 12 de novembro agora. Você falou dezembro. Sério? 12 de novembro e 17 de novembro. Dezembro. Não, novembro. Não, pô. 12 de dezembro. Ah, 12 de novembro e 17 de dezembro. Aí, ó, Os cara. dois é ruim pra caralho. Caraca, que o celular tá Não, ruim. pô, você tem que fazer aqui, ó. Ruim que nem eu, tem que patrocinar ele também agora. Qualquer aposta acima de R$50, entre 12 de novembro e 17 de dezembro, você vai concorrer a um ingresso de 4 que eles vão sortear VIPs pro UFC 283 no Rio de Janeiro. Chama ou não chama? Tá bom? Caralho, hein? Chama Que Stake. tesão pra ver o Global Liga lá, sendo campeão de novo. www.stake.com, código MMA hoje. Use o código, senão a promoção não vale, hein? É. Né? Chama. Chama demais. Bom, sugestão, palpite pra luta do Poatan. Porra. Você foi de ou finalização ou nocaute? Como? Cara, puta, Elabora eu tô, mais isso ó, aí. na finalização eu tô acreditando, hein, cara, mas eu não acho que vai acontecer, porque o Poatan é foda, cara, o bicho tem a mão muito pesada. Mas a gente não acha que o cara vai tentar ir pro chão com Eu ele, acho que não vai. seria um nocaute aí no terceiro round. Caraca. Terceiro round, né? A Desana vai Ó, correr 2 e vai ser nocauteado no terceiro. Você me fala, eu só quero entender se faz sentido o que eu acho, tá? A gente vendo pelas últimas lutas do Adesanya, a gente vê ele circulando por fora e andando pra trás e pontuando. Né? Claro, ele corre muito. E os caras, tipo, meio que vão tentando cercar, mas não sabem o que fazer. Eu acredito que que o Adesanya vai fazer exatamente esse mesmo jogo. Receio por receio, tem o cara que ele tem mais receio tá na frente dele. Ali. Entendeu? Eu não acho que ele engaja pra trocar porrada. Eu acho que ele vai ficar na distância, tentando pontuar. É aí que vem a chave do que eu vou falar agora. Você não acha que o Poatan é o único cara que tem o jogo pra cancelar A distância igual esse também, né? do Adesanya? E aí o Poatan acabar pontuando do meio ali pra dentro? Eu já acho o contrário, cara. Eu acho que o Adesanya, ele tá nervoso, cara, com tudo que tá acontecendo, com a história que tá acontecendo aí, né? Ele ficar vendo aquele nocaute todo dia. Ele deve estar vendo aquele nocaute todo isso é dia. foda. E eu acho que ele vai vir pra dentro, cara. E ele já perdeu a cabeça uma vez, né? Ele falou. Ele Na mesmo segunda falou, ele falou. né? Então o cara vai perder a cabeça de novo. Ainda mais com tudo que tá acontecendo, eu acho que não vai ser difícil, né? Porque todo mundo tem um plano infalível até começar a levar porrada. Ele não né? vai conseguir ficar com esse jogo com o Poatan, porque eu acho que ali eles são o mesmo tamanho, né? A mesma altura. O Adesanya consegue manter os caras longe, porque ele luta com um cara menor que ele, né, cara? Um cara que não derruba também, os caras menor que ele, que quer trocar com ele e não tem a mesma envergadura, né, cara? E o Poatan acho que é até maior que ele, né? O Poatan é maior que ele, né? O Poatan tamanho. é maior que ele. O Poatan é maior que ele, então esse jogo de ficar cutucando e saindo é mais fácil o Poatan fazer do que o Adesanya bem fazer. maior que ele, né? Eu tenho até uma foto. Então, eu acho que isso aí não vai funcionar, cara. E o Poatan é strike igual ele, né, cara? Vai cair pra dentro. Não acho que o Adesanya vai querer derrubar ele. E se derrubar, aí minha apostinha vai dar certo, hein? Porque o Poatan tá muito difícil de ser derrubado. Você não pode fazer aposta, é a minha aposta. Minha aposta que vai dar não, certo. apostinha do Rafa. A minha. Como que eu falo quando é minha? Minha sugestão. Sugestão, palpite, foi isso que ele quis Não dizer. posso fazer, Foi mas isso que ele quis dizer. o Ó, Ragnar pode. meu ó a cachorro diferença de altura do Poatan pro Adesanya. É. Ó, Não, ele é bem mais alto. tá vendo? Aliás, eu não sei se vocês viram aqui também, tá rolando Isso aí. um desejo secreto aqui, Incrível. ó. Cara, você viu que ele mandou um beijinho? Não mandou beijinho, ele fez beijinho, mordeu a boca. Eu olhei e falei, cara, ele vai agarrar o Poatan ali no pau. Esse aí é música, né? Ele vai agarrar o Poatan ali no pau. Essa aí Eu já vou deixar no ar. essa aqui. é vai piada ficar no ar. interna, essa é piada interna, mozão. Caraca. Ó, amanhã tem corte de peso, né? Corte de peso amanhã. Eu vou vir junto aqui. O Rafa vai cortar Eu não peso. consegui comprar o terninho, mas eu vou passar o creme. Usa o meu, vai estar limpinho depois. Vou suar só um Que pouquinho. nojo. Vou suar 4, 5 quilos aí vai estar de Litros boa. só, tá. Então vai. 4 litros de suor dá de boa. Pô. Então vamos. Lavou, tá novo. Aí eu vou fazer, vai rolar uma live da pesagem lá no canal da MMA hoje e a gente de manhã cedo eu vou filmar e de repente amanhã à tarde eu solto o vídeo cortando peso. Pô, fica ligado no canal aqui, hein, galera. MMA hoje. Melhor do Brasil, melhor do mundo. Melhor do mundo. Cara. Pô, o cara tá Realmente fazendo dei. conteúdo mó massa aqui, né? Passando um monte de informação, veio pra Nova York, tá indo pra tudo quanto é lado aí pra mostrar Eu só tudo vim isso pra pra Nova York vocês. porque era vocês, não ia vir. E vocês têm que dar valor, pô. Vamos se inscrever, dar o joinha, ativar o sininho. Aí, joinha, Caralho. bicho, caralho. Porra, Se bicho. inscreve, meu irmão. Vamos aí. Vamos chegar no 1 milhão agora, hein? Já chegamos no 100 mil, agora é 1 plaquinha milhão. de 100 mil. Você nem viu minha plaquinha de 100 mil eu vi, ainda, pô. cara. Eu vi essa Não, moção você no viu, vídeo. tudo bem, mas... É. Bom,
E depois da luta você vai estar lá na Flórida. Vou pra Flórida. Vai ter, 1 milhão, hein? 1 milhão agora, hein? Essa é a resenha meta. demais. Chama ou não chama? Chama demais. Caraca, bicho. Valeu, Rafa. Muito aqui com você. Obrigado. Brother.